Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Estamos aqui no mais um episódio do nosso podcast Mosaico. E esse o último episódio dessa série de leitura e estudo do livro Ortodoxia do Chesterton. Então, para você que está com a gente, chegou até aqui com a gente, que andança bonita, andança livre. Eu espero que você esteja empolgado e empolgada, como nós estamos, para o nosso último encontro. E para você que chegou aqui, clicou, não sabe direito o que está acontecendo, fique com a gente e visite os outros episódios. Nós estamos aqui no capítulo 9 e vamos discutir um pouquinho sobre o que o Chesterton nomeou esse capítulo como a autoridade e o aventureiro. É o último capítulo e aqui na nossa sala virtual, ao vivo, aqui nessa gravação, nós temos outras pessoas juntas e que vão se manifestar. O microfone sempre pode ser aberto por cada um e para a gente trocar bater esse papo. Mas hoje, bom, meu nome é Lorena, já estive com vocês aí em outras gravações, assim como já esteve com vocês o Hugo, que vai trazer a exposição. É uma alegria para mim, uma honra mesmo, estar dividindo aqui esse momento com o Hugo, que é um amigo bem próximo, tem acesso ao meu coração e da minha família, então a gente celebra esse encontro aqui. E vamos então começar. Hugo, só faço uma saudação inicial para o pessoal já recordar essa voz de locutor que você tem e a gente começa o nosso papo. Olá, pessoal, boa noite. Lorena fala aí de honra, mas a honra é minha. Obrigado aí pela consideração, pela estima. E é muito bom estar de novo aqui. Tinha um tempo já, né, que eu não fazia a exposição do capítulo aí do texto. Estou feliz, gostei bastante de acompanhar os capítulos anteriores aí com nossos queridos Rodrigo, Gustavo, o Adriano, o Fabrício. E agora, tendo a oportunidade de estar aqui com a Lorena, sei que vai ser bem rica. A Lorena, ela é porreta, faz o negócio caminhar bem nas conversas aí. E eu estou muito feliz, para quem não lembra, gente, eu acho que eu estive aqui com o Adriano pela última vez no capítulo 6, os paradoxos do cristianismo. E foi muito rico esse capítulo, agora nós já estamos no 9, para encerrar essa série aí de estudos sobre o livro Ortodoxia do Chesterton. Então se preparem aí, que hoje a gente vai falar bastante sobre coisas naturais, sobrenaturais, sobre ortodoxia, como sempre. Vamos que vamos. Então vamos lá. Falar um pouquinho desse capítulo, a autoridade e o aventureiro. E o Chesterton, ele começa um pouquinho diferente, inclusive, nesse capítulo. Assim, o tom dele parece ser um tom que ele anuncia, assim, olha, vou me colocar mais aqui, vocês vão ouvir, vocês vão ler mais sobre mim nesse bate-papo, porque os demais capítulos, de certa forma, ele inicia com um exemplo, introduzindo alguma tese que ele vai discorrer durante todo o capítulo, ou não, vai só voltar a visitar essa tese inicial no final do capítulo para arrematar a ideia, mas dessa vez ele começa meio que ratificando, assim, confirmando tudo que ele já trouxe nos outros capítulos e se expondo um pouco mais nessa dimensão, né, de alguém que afirma uma prática que acolhe a ortodoxia, né, que pratica isso. E tanto que ele vai falar que ele está apresentando um registro do seu próprio crescimento na convicção espiritual. Então, é isso que ele anuncia. Mas ele já começa falando sobre esse último capítulo, né? Que esse capítulo ele vai se preocupar com a afirmação de que a ortodoxia não é apenas o único guardião seguro da moralidade ou da ordem, mas também é o único guardião lógico da liberdade, inovação e avanço.
Ele já começa assim, pautando o contrário do que está posto, do que se era entendido e vivido enquanto ortodoxia. E aí, Hugo, como ele começa a organizar esse percurso, assim, que ele coloca a ortodoxia como uma guardiã? É interessante demais, né? Ele chegar provocando a gente assim, porque nos nossos tempos modernos e citando o Zygmunt Bauman de modernidade líquida aí, a gente tem muita dificuldade com a ou com as ortodoxias, né? E o livro inteiro, o Chesterton foi tentando resgatar o valor da ortodoxia não como doutrina consolidada simplesmente pela igreja, mas como um conjunto de princípios e verdades transcendentes, né? E uma que ele traz aqui fortemente, e ele coloca até a ortodoxia, nesse caso, como guardiã, né, da liberdade, da inovação, do avanço, ou seja, o verdadeiro progressismo ou progresso está na ortodoxia. Isso parece um paradoxo, ou, no mínimo, uma antítese, né? Devido ao fato da ortodoxia preservar princípios, eu vou usar a palavra mais forte aqui, ou verdades inegociáveis. E aí é que ele coloca primeiro aqui como recapitulação até do capítulo anterior, né, é a ideia da queda, do pecado original. Então, a doutrina do pecado original para ele seria um elemento da ortodoxia que nivela as pessoas, né, que democratiza a experiência da fragilidade humana. Então, seja o mendigo ou o rico, seja o europeu ou o asiático, o americano ou o africano, todos partilham desse problema, e isso não é uma questão de escolha ou de ponto de vista, e é uma questão de natureza, e a partir dessa questão do pecado original, você consegue levar as pessoas, de fato, né, a perseguir um avanço, porque é uma verdade colocada como absoluta diante de todos os homens, que ninguém nasce melhor ou consegue ser melhor por mérito, porque todos nascem caídos, né? Todos nascem em pecado e com uma vida, entre aspas, anormal, diante do que seria o ideal de Deus para os homens, né? A vida normal, ela só é alcançada mediante uma redenção, e é muito legal como ele vai trabalhar isso ao longo do capítulo, né? E aí, nessa mesma página, bem no início, né, ele coloca que essa leitura da queda e do pecado original nos ajuda a despertar as pessoas para uma vigilância social e uma incansável busca de atuação prática, e isso, se elas não estiverem olhando apenas para si mesmas, buscando uma luz interior baseada num Deus imanente. Mas quando elas se colocam como frágeis, como elas se colocam como caídas, né, elas buscam a transcendência em um Deus transcendente. E esse Deus transcendente, né, ele consegue muito mais trazer uma capacidade e uma insatisfação divina que está além de nós, né, que nós não encontramos nessa luz interior, nesse Deus imanente, mas sim um Deus transcendente, que é pura justiça, que é puro bem, né, que é pura bondade, e que poderia nos mover diferentemente de uma possível luz interior que nós carregássemos assim. Então, achei muito interessante esse início, né, como ele coloca isso, que nós precisamos dessa ortodoxia. Aí ele usa o exemplo da Trindade, né, que nos faz entender o equilíbrio generoso entre forças para termos capacidade de nos opor a uma autocracia, por exemplo, né? E se nós quisermos que a nossa vida individual e coletiva, a nossa sociedade, né, tenha uma postura firme e forte, ele coloca aqui, né, usa a civilização europeia, né, como exemplo, mas ele ainda estava ali colhendo frutos do iluminismo, ele estava muito empolgado com a civilização europeia. Então, ele acaba falando que se a civilização europeia tivesse uma postura de ataque e resgate, em vez de insistir que as almas corressem um risco real, desculpa, ele fala assim, que se a gente quiser uma civilização forte, né, que esteja sempre disposta a atacar e a resgatar, é necessário insistir que as almas correm um risco real, e não necessariamente dizer, isso aí não é nada, né, não vai dar em nada, não existe risco de morte ou de perdição e tal. Então, assim, vale para nós, como indivíduos e coletividade também, entender que há um risco real de fim, e de destruição, e de consumação inevitável das nossas forças, assim. Fazendo só um parênteses, já começando aqui a fugir do texto até, isso é apocalíptico, de certa forma, né? A gente pensar que tudo terá um fim, se nós
deixarmos claro para as pessoas que há um risco em viver, há um risco em viver, né? E há um risco maior em viver dessa forma. Talvez, e isso para ele é parte da ortodoxia, né? Deixar alerta que as coisas podem e irão acabar porque nós estamos correndo o risco de sermos destruídos. Hoje eu acho interessante pensar que não só espiritualmente há um risco de destruição e de final e de catástrofe, mas de Ragnarok, né? Como ele usa lá na frente, né? No livro, há também o risco climático, ecológico, social, econômico, terreno, né, de colapso humano, cara. Isso me faz ficar temeroso de que em algum momento a gente perdeu no fio da história a conexão entre essas duas realidades, física e espiritual, e talvez o excesso de materialismo e o excesso de espiritualidade, se é que isso existe, fez essas duas linhas se romperem, né? O equilíbrio entre o risco que a gente corre espiritualmente e o risco de destruição que a gente corre como seres vivos, né, nesse planeta e tal. Então, acho que é algo que ele não pensou ainda, né, nessa época, muito tempo atrás, mas que a gente hoje vive na sociedade do risco, né, de colapso a qualquer momento, e talvez porque nós saímos do sentido espiritual da vida ou espiritualizamos demais aquilo que era para ser tratado como o material, né? Mas enfim, voltando agora, esse era o parênteses. Mas é isso, Lorena, eu acho que nesse início, já falando sobre o que você falou, né, da ortodoxia como guardiã da liberdade, finalizando aqui, ele coloca que não é possível ser livre de verdade, né, se você não tem a liberdade de crer nas coisas sobrenaturais, por exemplo, né? Se você não tem a liberdade de agir como se todos os milagres acontecessem no dia a dia. E só a ortodoxia permite isso, porque a ortodoxia te faz poder acreditar. E ela seria guardiã, né, da liberdade, da inovação, porque ela te deixa livre para acreditar e fazer qualquer coisa. E, de certa forma, ele coloca o materialismo como um certo dogmatismo, né, que não dá para acreditar nesse tipo de avanço que você está propondo, nesse tipo de revolução que você está propondo, porque isso aí seria um milagre. E quem disse que os milagres não existem? Por mais que você tenha dito que fez um parênteses, eu acho que foi super dentro da proposta do capítulo. O Chesterton pode até não ter nomeado da forma que você nomeou, porque ele está fazendo o teu estudo, a exposição dele, em um outro momento. Mas ele constrói todos os argumentos tangenciando exatamente o que você trouxe, assim, né? Você vê o alerta, a denúncia que ele faz com o descaso, o fato da gente não considerar a dinâmica espiritual, o quanto que nós descartamos essa dinâmica por uma questão de limitação nossa em não dar conta de se relacionar com ela e aceitar se colocar numa postura extremamente corajosa, que é a postura de vulnerabilidade, né? É um paradoxo, é estar vulnerável para se relacionar de uma maneira livre com esse Deus que não é o Deus que você cria e que o qual você nomeia e fala sobre, não é esse. É um Deus relacional. Para você se relacionar, você tem que estar numa outra postura. E parte significativa das críticas que ele vai lançar nesse último capítulo para sustentar o quanto que a ortodoxia consegue ser guardiã, inclusive da liberdade, que pode ser um paradoxo nesse início do capítulo, mas não é, ele vai falar sobre isso, parte disso, assim, né, disso tudo que você traz e da maneira como a gente está se colocando e construindo o que a gente acha que são verdades, mas é totalmente falso. E ele vai muito também trazer isso. Porque ele vai seguir, inclusive, uma tendência dos outros capítulos, né? Ele vai chamar algumas ideias desses pensamentos modernos e vai tentar estabelecer literalmente a imagem de um diálogo, como se ele estivesse conversando com um materialista, com um agnóstico, que é inclusive o nosso próximo ponto, né? Considerando que o agnóstico é aquele que para ele os fenômenos sobrenaturais são inacessíveis à compreensão humana, então ele pauta uma vivência, experiências que refuta essa dimensão espiritual, sobrenatural. E aí o Chesterton se imagina conversando com o agnóstico e, inclusive, fala, aí eu vou fazer a verdadeira questão. E, inclusive, vai ser a última questão que eu vou responder.
E não só porque está no último capítulo, mas porque todas as outras coisas que ele vai dialogar daqui até o restante está em cima dos desdobramentos dessa questão, assim. Mas antes de até apresentar essa questão, eu queria saber, Hugo, se você tem alguma coisa para falar sobre esse cenário, essa ideia do Cheston conversando com um agnóstico. Como que ele apresenta isso para a gente, essa cena? Aqui, legal, Lorena, aqui nesse início de capítulo, ele propõe que a gente pense, né, que a gente imagine ele em diálogo com um agnóstico razoável. É legal, né, assim, como ele trata as pessoas, né, não é qualquer agnóstico, que ele seja no mínimo razoável, né, seja mediano. Enfim, que um agnóstico razoável concorda comigo, pelo menos até aqui, ele quis dizer, né, ele coloca assim, um agnóstico razoável, caso tenha concordado comigo até aqui, pode virar e dizer, beleza, você descobriu uma filosofia da queda e beleza, você descobriu um aspecto democrático disso, né? Que o pecado original nivela todos os homens, né? Junto com a morte, né? Deixa todo mundo no mesmo saco. Beleza, você descobriu a verdade na doutrina do inferno, parabéns. E ele vai colocando um cenário como se um agnóstico estivesse falando e colocando os pontos dele. É, até que chegar no momento da guinada, em que o agnóstico fala, beleza, mas por que você descobriu todas essas verdades, todas essas conclusões, esses fatos e tal? E ele, supondo esse diálogo com o agnóstico, chega um momento que o agnóstico falaria, né? Você não pode ficar apenas com o aprendizado, né? Com essas verdades todas e deixar de lado a doutrina, ou o dogma, ou a ortodoxia, e aí começa o diálogo, ele é tipo assim, peraí, na hora que ele se ajeita na cadeira, e ali coloca o copo de água mais perto, fala, vou te responder por que não. Vou responder, né? Na verdade, eu estava esperando essa pergunta, né? É isso, né? Porque o agnóstico vai colocar os dogmas, igual você colocou, né? Esses dogmas absolutos de vocês, isso que é incompreensível. Então, por que você não deixa isso de lado e pega o que é bom? E vambora, né? E aí o Chess vai começar a responder. Então a gente vai começar a entender, assim, junto com ele, né? É, e qual seria essa primeira resposta, né? Como que ele responde essa questão? Então, o trecho é longo, né? Eu acho que não precisa se demorar no trecho, mas eu queria só frisar um ponto que ele usa alguns exemplos, né? Que a sociedade moderna, por exemplo, confia demais nos ricos, porque ela não leva em consideração a fraqueza humana. Né? Beleza, as épocas ortodoxas, né? Sei lá, a igreja primitiva, a época dos pais da igreja, tiveram muitas vantagens com essa crença na queda e muitas vantagens porque eles consideraram a fraqueza humana. Mas então, por que não ficar simplesmente com essa ideia de fraqueza humana? E a gente sabe, né, Lorena, que muitos filósofos aí ao longo dos séculos, a gente sabe assim, né? Eu sei um pouco, né? Provavelmente muitas pessoas sabem muito mais. Que vários filósofos trabalharam com essa ideia, por exemplo, da fraqueza humana ser tão grande que o ser humano não tem nem sequer liberdade de fato, né? Que a liberdade é uma autoilusão e tal. Então, todos os seres humanos são escravos de desejos e de desdobramentos anteriores a ele. Mas, assim, essas ideias de fraqueza humana dos filósofos não consideram a queda. E aí o agnóstico fala sobre isso, né? Beleza, vocês querem deixar sempre na consciência humana a ideia sadia de perigo e de risco, mas não que não tira essa ideia de queda, cara, né? Não precisa de acreditar na queda. E tudo isso vai colocando, né? Porque já que você enxerga a amêndoa do bom senso dentro da avelã da ortodoxia cristã, por que ele fica com a amêndoa e se livra dessa avelã? E aí a resposta dele, né? Ele fala, olha, esses dogmas absolutos, como você já falou, né? Então, eles existem por um motivo, né? Não tem como a gente tirar isso de cena, porque assim o próprio cristianismo em si, ele traz a base em várias questões do bom senso, né? E muitos do esforço dos agnósticos, ele fala muito agnóstico, né? A gente pode falar, sei lá, dos incrédulos, dos céticos, dos contrários e tal, é de que várias coisas pregadas como verdade no cristianismo, que no caso são os dogmas, né? Elas são inexplicáveis, ou são bizarras, ou são obscuras, ou são frutos de uma religião antiga, né, baseada no medo. E aí o Chesterton começa a argumentar que, assim, ele
enxerga diferente, que a maioria das coisas que a gente testemunha no cristianismo, desculpa, dentro da fé cristã, eu vou usar essa expressão, eu gosto de usar ela em vez de falar cristianismo, né? Talvez na época do Chesterton, o cristianismo significava uma coisa bem mais legal do que os 100 anos agora, né? Então, a fé cristã, fé, com F maiúsculo aí, ela tem vários elementos que são totalmente imbricados com essa doutrina, né? Então, quando você vê alguns fenômenos assim dentro da fé, elas dependem da doutrina para poder acontecer. E eu acho uma parte bem legal que ele fala assim, de que é para ele interessante sempre tratar o homem, né, como caído, como tendo esse pecado original, que ele lida melhor com o exercício humano do livre-arbítrio, né? Imagina um homem não caído exercendo o livre-arbítrio, né? Qual a necessidade de um ser humano perfeito exercer livre-arbítrio se todas as suas escolhas são perfeitas, programadas, né? A perfeição, ela tem uma programação, ela tem um código de ser. Então, você não escolhe entre o pior e o menos pior. Você só escolhe o ótimo e o excelente. Então, só quem tem como escolher entre a desgraça e o bom é o homem caído. E achei isso aqui muito interessante, né? De você saber que a queda nos deu mais, assim, não quero falar nenhuma heresia aqui, só quero especular filosoficamente. Mas essa queda nos deu mais liberdade ainda, né? A gente tinha liberdade, assim, falando como homem, como um todo, nós tínhamos liberdade no Éden gigantesca. Você tinha um não, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e milhões e milhões e milhões de sim. E agora é o contrário, né? Nós temos milhões e milhões e milhões de nãos e somente um ou dois sims para tomar na vida. Então, a vida do homem livre ficou muito, né, do homem não perfeito ficou muito mais difícil. Enfim, você quer falar, Lorena? Você abriu? Na verdade, eu quero, nesse momento, assim, o Chester, ele vai, inclusive, começar a falar uma coisa que ele vai repetir muito no capítulo, que é o seguinte, você descrer do cristianismo pela mesma base que eu creio e creio demais, que é pelas evidências. E aí todo o capítulo ele vai construir a partir das evidências dele, o porquê que, na verdade, o que vocês estão achando que é cristianismo, vocês estão só falando sobre ele, não é ele em si. E ele fala, eu creio nele de forma bastante racional, apoiado nas evidências. E ele tenta construir isso para a gente de uma maneira talvez um pouco mais didática, que ele é como ele vai dividir alguns blocos de verdades que são ditas, verdades anticristãs que são colocadas, e ele vai pensar algumas verdades e expor o que ele pensa sobre cada uma delas, né? Mas ele já inicia essa exposição afirmando que ele só pode dizer que as evidências para o cristianismo são do mesmo tipo, vivido, variado, que suas evidências contra ele. Pois quando ele olha para essas várias verdades anticristãs, simplesmente ele descobre que nenhuma delas é verdadeira. E ele vai querer conversar com a gente sobre isso. Então, assim, vamos tentar didaticamente colocar algumas dessas verdades anticristãs e conversar. A primeira que ele traz, que é muito dito pelo cristianismo, anticristianismo, o primeiro argumento seria o seguinte: os homens, né, a humanidade, com a sua forma, estrutura e sexualidade, são, afinal, muito parecidos com os animais. Uma mera variedade de animais. E aí, como ele vai refutar essa humanidade muito parecida, muito animalesca, assim, essa verdade de que, na verdade, isso aí não existe, nós somos animais, derivações de, quem sabe, não rola isso aí não, Chester, e aí? Lorena, que bom que você tomou um rumo mais didático. Vamos lá. Ele colocou 3, né? Eu achei muito legal, poderia ser mais, mas ele botou 3. E nessa primeira aí, de que os agnósticos, ou os anticristãos, ou a galera materialista, né? E aí ele até faz um comentário no livro sobre como que é entendido, né, o materialista, no caso, mas focando nessa pergunta, nessa pontuação dele, é muito interessante quando ele fala que o que existe mais entre o homem e os animais são diferenças, né? Não necessariamente semelhanças, cara. Porque ele coloca alguns exemplos que, inclusive, alguns cientistas ou materialistas usam, né? Que o homem, sei lá, se parece com um macaco, aí quando ele fala, mas é muito surpreendente, né? De que o macaco tem as duas mãos e pode até se assemelhar à humana, mas o que o macaco fez, né?
ele não fez nada com elas significativo, né? A não ser quebrar frutinhas com uma pedra, né? E pode ser, né, que em milhões e milhões de anos, não sei, vou parar por aqui. Enfim, mas ele não toca violino, ele não estala os dedos, ele coloca assim, né? Não estalha o mármore, não trincha costeletas de carneiro. E outra coisa que ele coloca são as comparações à civilização, que nós tanto nos gabamos, né? As formigas também têm, elas têm uma organização social, mas ele coloca, né, em momento nenhum as formigas fazem estátuas em homenagem aos seus grandes líderes, né? Elas não têm nem a noção da grandeza da civilização que elas possuem, né? Essa é a grande questão. Se você expandir isso até os elementos minerais e os planetas e as estrelas, cara, nem o Sol, nem as estrelas, nem as galáxias têm consciência de quem elas são, menos ainda os animais. E o ser humano sofre por ter essa consciência, né? De que ele é alguma coisa bem diferente do resto de todo o cosmos, cara. Então, assim, parece ter muita semelhança, mas quando você começa a aprofundar como ele fez aqui, né, não tem tanta semelhança assim. Tem mais. E ele até coloca que, na verdade, o homem que é o único animal selvagem, né? Porque o homem escapou, ele questiona, ele, enfim, ele se utiliza. Os animais, na verdade, eles são dóceis, o suficiente para seguir uma respeitabilidade, né? Com a sua tribo, sua espécie, enfim. Mas aí eu já vou passar para a segunda pergunta, para a segunda convicção, que aí a gente tenta seguir, mostrar para quem está nos ouvindo, acompanhando aqui na nossa sala virtual, esses blocos, né, das verdades que ele pensou para conversar com a gente, as verdades anticristãs, na verdade. Ele fala, a outra convicção seria que a religião primitiva, ela surgiu da ignorância e no medo. Então, tudo isso que está posto é fruto de um ambiente de medo e que o movimento religioso vai, na verdade, levar a sociedade de volta para esse estágio, que precisa ser mantido o medo e a ignorância para sustentar essa prática, esses exercícios de fé. E aí? Essa daí eu achei massa, gostei pra caramba, porque eu penso muito assim, nem lembrava, cara, eu já tinha me dito, sobre o fato das práticas religiosas, para mim, né, sejam elas primitivas ou ancestrais, terem mais a ver com revelação do que pavor, sabe? Antropologicamente falando, né, dentro da academia, na sociologia, na antropologia, no estudo da história, a gente tem essa leitura que nos é passada cientificamente, né, de que o medo, o desconhecido, né, o céu desconhecido, a escuridão, aquilo que era insondável, levou os homens a criarem avatares ali para adorar deuses e espíritos por trás das coisas, mas enfim. E aí ele coloca que essa ideia, ele tenta examinar os fundamentos dessa ideia moderna e descobre que não havia nenhum fundamento, que ela não sabe nada, a ciência e a história, sobre o homem pré-histórico. De fato, né, não tem gravação, não tem álbum de fotos, não tem disco, não tem, né, registro em áudio, e não tinha escrita, só tradição oral. E são muitas lendas e muitos mitos, e aí ele volta exatamente nas lendas e nos mitos, que de alguma forma as lendas e os mitos, as histórias mais antigas que nós temos disponíveis, né, elas colocam uma realidade inicial, primeira, mais positiva do que o que a gente vê para mais perto. Eu digo uma realidade de religião e de experiência mística, né, e de fé, mais pura talvez, ou como é que se diz? Quero achar a palavra que ele fala aqui. Melhores e não piores. Por exemplo, ele fala que algumas vezes alguns historiadores afirmam que era comum o sacrifício de seres humanos, né, nos ritos pagãos ou ritos pré-históricos, etc. Só que ele coloca assim, né, que ao analisar as lendas e histórias ao nosso dispor, esses eventos de sacrifício humano, eles eram apresentados sempre como algo não convencional, não tradicional, algo extraordinário, uma novidade, uma questão estranha e assustadora exigida pelos deuses, e não o ordinário, assim, do dia a dia, né? Talvez a nossa mente ficou muito cheia de Hollywood, né, de Indiana Jones lá, com o povo tomando com os canibais, essas descrições todas, enfim. E aí ele coloca uma coisa muito legal, que todas as lendas dizem que a Terra era mais amável nas épocas antigas. Era essa palavra que eu ia usar, amável, eu estava achando. E é muito legal você pensar que as lendas tendem a colocar o início de tudo como paraíso, né? O início da existência humana, dos deuses, da relação dos deuses com os humanos, né?
as mitologias ao redor do mundo, falam de relações mais amáveis, às vezes de exploração, óbvio, mas no sentido de serem mais justas, talvez. Então ele fala assim, não há uma tradição do progresso, no caso das lendas, da religião antiga, né? Tem até o Levi Strauss que fala sobre a origem, né, da religião, que surge no mito, na magia e tal, e depois a religião a gente vai passar para a lucidez, né? A gente vai abandonar. Tem milhares de anos a gente está tentando deixar de ser religioso, né? Na evolução social. Acho que isso não vai acontecer, não. E que a nossa tendência não é progredir de uma religião mágica, fazer sacrifício aos deuses, para uma religião superior em que Deus seja enterrado e a gente vire, sei lá, exploradores do universo, né? Duna, né? A gente passa a civilizar o mundo e o cosmos e o universo. Duna é aquele filme, né? Aquele livro de um filme em que o homem vira Deus do universo. Não, ele diz que a nossa tendência é da queda. A tradição é que a religião se torne pior. Aí, Lorena, é o que você estava falando antes, hein? Da nossa conversa. A tendência é essa. Então, na verdade, a gente estava aqui no bate-papo realmente antes da gravação sobre, mas na verdade você já me falou muito sobre a última convicção. Só com esse finalzinho aí já explica que eu achei a última convicção que ele coloca muito atual, que é a de que os sacerdotes têm destruído as sociedades com amargura e melancolia. É sobre exatamente isso, né, que você acabou de colocar. Sim. E a verdade que ele coloca é que esses sacerdotes, eles têm um papel de construir estruturas, né, para preservar as coisas alegres da vida. Parece contraditório, né? Sempre parece que o sacerdote, o ministro, o clérigo, ele quer impor regras. Se ele está agindo assim, ele já está errado. Ele já não está praticando a fé cristã, de fato, né? Ele está praticando algum tipo de religião seita, que tem várias derivadas do cristianismo aí, mas a fé cristã em si, ela coloca esses homens e mulheres como guardiões, assim, detentores, né, das portas de entrada e saída, dos muros. Ele usa muito esse exemplo. Achei engraçado, não é só nesse capítulo, não, é no livro inteiro, de que a igreja e os seus guardiões, eles são os muros, são as portas de entrada e saída, são aqueles que guardam a liberdade. E que seria como um jardim de infância, uma creche de crianças brincando, né? Se jogando ali no gramado, desesperadamente, porque não tem problema, tem alguém lá cuidando, né? Tem alguém lá responsável. Então, assim, esse precipício em que nós, sendo essas crianças, estamos o tempo todo brincando com eles, com risco de cair, a gente não cai por causa desses muros, desses líderes, dessas pessoas que guardam a nossa alegria. Por isso que eles são tão sempre graves e sérios, assim, porque eles estão de face para o desconhecido, ou para algo muito perigoso, ou para algo muito sério, mas eles estão atentos para que a gente possa ficar relaxado, você entende? Eu entendi assim, né? E eu achei muito interessante esse olhar dele, porque tem que ser um olhar de quem entende a estrutura da fé cristã, né? Quem entende, não quem entende, essa palavra ela não é adequada, quem vive. Para quem vivencia a experiência da fé cristã, que aí você consegue compreender e ter empatia com aquele padre, com aquele sacerdote que fez um voto de castidade, virou celibatário, estudou não sei quantos anos, e vive ali, lendo livro atrás de livro ali, e tentando manter uma ideia de 2000 anos viva, e a gente pensando, por que não joga tudo isso fora? Será que tem essa necessidade? Ele traz, tem. Se eles forem embora, se eles deixarem de ser essas pessoas sérias que ficam ali, o precipício vai ficar exposto e ninguém mais vai brincar. Vai todo mundo se apinhar no meio da grama com medo de cair no precipício e a alegria acaba. Né? Ele coloca que essas pessoas são as protetoras aí desses momentos de alegria. Achei muito legal também essa colocação dele. Aí a gente já agradece ter um professor expondo esse conteúdo, né? Porque ficou muito didático. E aí, você já falou no início, Hugo, sobre essa postura que há de colocar o cristianismo como algo fraco, infantil, só que você só citou, não sei se, acho que rola da gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque o Cheston gasta algumas páginas, né, nisso. E a ideia é essa mesmo, ele pega um argumento, um outro argumento, que é muito difundido, de que o cristianismo é algo fraco e infantil, e ele vai destrinchar essa ideia máxima
em subtópicos de discussão, né? Para também refutar essa ideia de fraqueza e infantilidade. E aí vamos ver, não sei se você tem algo para falar, por exemplo, ó, o primeiro argumento aí seria essa ideia de que Jesus era uma criatura gentil, tímida e não mundana. Jesus não era homem, né? Era Deus. E, enfim, Jesus não, inclusive questionando a própria existência, porque não faz sentido uma pessoa existir da forma que ele existiu, porque ele era muito doce, enfim. E aí, é isso mesmo? Ele bota bastante lenha na fogueira aí, né, para falar desse assunto, e eu achei esse tópico bem bacana, porque é uma leitura, inclusive, bem mais. É uma leitura tendenciosamente moderna, né, de humanizar Jesus ao ponto dele perder até a humanidade dele, né, porque quem seria mais humano do que o mentor, o criador, o imaginador de tudo que nós temos de humano em nós, né? E aí ele coloca Jesus assim como aquele que foi realmente manso, humilde e simples, mas que ao mesmo tempo ele, ao examinar o Novo Testamento, né, ele coloca isso, que ele volta para examinar o Novo Testamento e ele não percebe uma pessoa ali com o cabelinho esticadinha, usa essa ilustração, né? Eu até imagino. O cabelinho partido ao meio, manso, com as mãozinhas, com os dedos entrelaçados, um gesto de súplica e tal, mas um ser extraordinário e até difícil de compreender. Inclusive, a minha leitura depois foi que, cara, realmente, para você poder colocar Jesus mais próximo de você, nós humanos, né, meros mortais, a gente diminui ele. Diminui porque a gente vai pegando os traços que possivelmente caracterizariam melhor uma divindade, né? Porque a gente já está cansado de homens violentos, né? A gente está cansado de homens que falam as coisas com dureza e tal, e a gente não quer que Jesus seja assim. Mas, na verdade, não é que essas coisas não fazem parte da divindade, é que essas coisas são usadas pelos homens de forma abusiva e de forma corrompida. Então, há um momento de você ser duro nas palavras, e é isso que Jesus nos ensinou. Qual é o momento de ser duro? E como ser duro? Há um momento de você ser firme a ponto de pegar um azorrague, um chicote, e espancar, não, né? Mas expulsar os vendedores do tempo, cara. Isso é muito louco. E ele coloca, né, que o mesmo que falava com tranquilidade, né, com mansidão, mas tinha também lábios de trovão e atos terrivelmente decididos. Derrubava mesas, expulsava demônios, passava com o bravio sigilo do vento. Eu acho que traduziram errado aqui, mas enfim. E falava e agia como um deus irado muitas vezes, né? Para chegar ao ponto de mandar um vento se calar, né? Assim, cala-te, né? Vem, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Ou de chegar para não sei quantos milhares de demônios, que só um bastava para aterrorizar qualquer um de nós, falava para uma legião, sai daqui, né? Aí para onde a gente vai? Não sei se viram, é para aqueles porcos ali. E você vê a grandeza também, ele coloca aqui a maneira dele se comunicar, né, ele até coloca que Jesus tinha um estilo literário próprio, né, de falar, observai os fariseus, os publicanos, que amam desse jeito e tal, quanto mais vós, que são filhos meus, aí vocês têm que amar mesmo e tal. Isso é uma palavra muito dura, né, muito confrontosa, assim, com um cara manso, de dedinho pensado. E aí ele mostra que não há fraqueza nisso daí, é um mau entendimento de quem não conhece. E, mais uma vez, eu acho que é a falta de vivência da fé cristã. Porque quando você vai vivendo a fé, você percebe que em momentos da sua vida que você se depara com certas situações, você tem que ser como Jesus, mas não como Jesus manso, mas como Jesus que brada, como Jesus que puxa o chicote, né? E ele coloca que muitas vezes as palavras usadas por Cristo são curiosamente gigantescas, como os exemplos de camelos passando por agulhas, né? Ele queria ser extremamente hiperbólico para falar, olha, rico, sua situação é tão sinistra, é tão densa, que se você continuar amando a riqueza, é mais fácil um camelo se espremer no furo de uma agulha, seja ela a agulha de costura ou a agulha lá das portas de Jerusalém, sem entrar nesse mérito, do que você entrar no reino do céu, né? Então, assim, ele também chamou assim de espada de matança e pediu aos homens que comprassem espadas, cara. E, ao mesmo tempo, ele falava para não resistir ao homem mau. E ele falava também assim, ó, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para andar uma milha, você anda com ele duas. Então, é porque nossa incapacidade de aceitar que Deus é assim, né, firme e sensível, suave e rigoroso,
e sutil, mais duro, nos faz cair, às vezes, nessa cilada, né, de querer nivelar o Cristo, né, do Evangelho, com uma compreensão de um Deus moderno, né, de um acessível. E aí ele depois usa outros exemplos, né, falando dos irlandeses também, mas eu não, acho que não precisa entrar, né, nessa discussão, já falei demais. Até porque ele mesmo já pede desculpa. Eu falei dos irlandeses, mas é É, para vocês entenderem, não leva por esse lado. Quem quiser saber dessa fofoca em especial, leia o capítulo, que a gente está aqui só tentando expor um pouquinho e aguçar mesmo os sentidos para ter uma experiência de leitura mesmo com um livro. E é isso, né? A gente deixar de se relacionar com o que é dito sobre Cristo, né? E começar a se relacionar francamente com a maneira dele de falar, né? Ele tinha uma maneira, a própria literatura, é isso aí que tem que acolher, abrigar, a gente tem que localizar o nosso relacionamento com o percurso de Cristo aqui, enquanto esteve 100% homem, né? Ele foi 100% homem e 100% Deus, e é um pouco disso que ele quer falar. Os dois outros tópicos, como a gente já falou mais ou menos sobre um, eu vou juntá-lo, né? A gente ainda está falando sobre essa ideia do cristianismo como algo infantil e fraco. E ele vai tentar confrontar dois argumentos, que seria esse cristianismo que floresce na idade das trevas e da ignorância, e também a ideia de que as pessoas que são muito religiosas, elas são fracas, elas são pouco práticas, elas são atrasadas. Né? Então, essa ideia de uma religião que nasce na ignorância, e por isso mesmo as pessoas que a seguem são pessoas fracas, são pessoas atrasadas, que pararam no tempo. E aí, quer falar alguma coisinha sobre isso, Hugo? Eu tenho que tomar cuidado para não falar muito, porque eu teria muito a falar sobre isso aqui. Mas eu achei muito legal ele falar, trazer o exemplo da Idade Média. Eu tinha, inclusive, ele coloca a Idade das Trevas, né? Porque seria uma crítica dos agnósticos e dos inimigos da fé e etc. Que a fé cristã floresceu na Idade das Trevas, porque as pessoas eram ignorantes e que, enfim. E ele disse muito pelo contrário, né? Que não era nada de que, por mais fosse considerado a Idade das Trevas, que o que conduziu ainda uma trilha de luz nesse período foi a fé cristã, o cristianismo, né? É meio controverso o que ele afirma, porque, assim, eu vou tentar ser o mais claro possível. Ele usa a leitura da igreja como instituição ungida, né, e intocável de Deus, e que ela resiste em qualquer situação, e talvez no olhar católico passe desapercebido a afronta e talvez a opressão que a igreja trouxe ao mundo naquela época, né? Além de toda a questão de impedir as pessoas de terem, olha eu criticando aqui, né? Mas enfim, eu vou chegar no ponto, de terem acesso ao conhecimento catedrático, à alfabetização e etc. E por aí vai. Esse lado faz parte muito do contexto cultural da época mesmo, de quem mandava eram os nobres, e os clérigos se misturaram com os nobres e viraram tipo uma nobreza espiritual, né? Então eles viviam na espiritosfera de ouro e os nobres viviam na camada da terra de ouro, e aí isso é difícil para um defensor da indivisibilidade católica assumir, né? Mas nós somos protestantes por natureza e a gente está acostumado a desconstruir. E, por outro lado, eu concordo com ele, inclusive eu tenho uma amiga que é especialista em literatura medieval, e ela fala direto, a gente trabalha junto, a gente orienta um projeto de PIBIC, e ela fala direto que ela amaria poder voltar no tempo e viver na Idade Média. Olha as ideias dela. Fala que, ao contrário do que muita gente imagina, as pessoas não eram tão oprimidas, as pessoas tinham liberdade. E aí, às vezes, eu não consigo entender muito bem as ideias dela, mas ela leu muito mais do que eu, né? Sabe muito mais do que eu. Mas a ideia de liberdade que ela fala tem muito a ver com o que o Chesterton traz no final do capítulo aqui, né? Que é a alegria das pessoas com as coisas pequenas, não que elas sejam ínfimas, mas pequenas da vida. As trivialidades também do comer, do beber, do brincar, do cantar, do dançar, do churrasco e tal, e essas coisas não eram omitidas aos humanos, né, a fazer filhos
e povoar a terra e usar uma roupa bonita para ir numa festa do vizinho, dançar ao som dos trovadores, dos menestréis, né, dos jograis, etc. Isso daí fazia parte da alegria da Idade Média. E não, talvez a gente não tinha o problema de escassez, a gente só tinha as doenças que matavam implacavelmente, a idade a estimativa de vida era baixa. Mas voltando no Chesterton, ele coloca a fé cristã como uma força que morreu, de certa forma, né, e ressuscita incólume ali, vigorosa nessa idade das trevas, né, que ela praticamente vai perdendo força e graças a esse fator talvez sobrenatural, ela ressurge. E outra coisa que ele diz, né, que se ela não fosse de fato uma fé sólida construída em algo extraordinário, sobrenatural, ela não voltaria à tona, né? Depois de Constantino, passa por uma grande crise, né? Várias crises, na verdade, várias dissensões, ruptura da Igreja Católica do Oriente e a de Roma, depois a Reforma Protestante, mas para ele não reconhece, né, que esses cismas e essas rupturas foram bons para a Igreja que ele tanto ama, senão ela não teria contra-reforma, não se reconstruiria. E aí ela poderia ter sucumbido diante dos clãs que foram aparecendo, dos novos impérios que foram se levantando quando o Império Romano morreu. Isso provava que não era uma igreja do Império, mas uma igreja de Deus, né? A igreja cristã era uma força imparável. Então, assim, como as pessoas podem dizer, ele pergunta, né, que a igreja deseja levar a todos nós de volta à idade das trevas, sendo que na idade das trevas ele defende que a igreja era a única instituição que trouxe a civilização para fora desse período. De fato, tem um lado de verdade nisso, que são as artes, a produção intelectual, era toda dentro dos mosteiros, né? Alguns filósofos, alguns que tentaram romper, alguns morreram na mão da própria igreja, alguns cientistas, alguns revolucionários da ciência, porém, a igreja já se retratou por isso. Mas, enfim, eu acho que é um ponto interessante também, que ele fala não só desse ponto da igreja, da Idade das Trevas, como fraqueza, né, da religião, mas que povos que são muito religiosos, geralmente os irlandeses ou outros da Idade das Trevas, são fracos. E, na verdade, a gente entende que não são, né? Hoje, talvez trazendo para hoje, eu acho que, assim, grande parte das pessoas na periferia do Brasil, nas favelas, elas são extremamente religiosas, sejam de ordem cristã ou de outras ordens religiosas, especialmente de matriz africana e do espiritismo kardecista, né? Não estou fazendo juízo de valor, né? Quem tá salvo, quem está certo, quem está errado. Mas essa prática espiritual da fé coloca as pessoas com um olhar em questões tão mais amplas e profundas que elas conseguem superar desafios insuperáveis, às vezes, do cotidiano, que materialistas não conseguiriam superar. Ele coloca uma ideia parecida com essa no livro, né, e eu compartilho disso, de que a fé é uma força motriz muito maior do que a visão cética e concreta, né, de que a vida é só isso aqui mesmo, carne, osso e decomposição depois da morte. Então, assim, eu acredito que ele está certo, né, nessa colocação. E aí ele coloca essas ideias assim para fazer o cético parecer mais crédulo do que o que crê, né, do que o cristão. Porque ele coloca assim que muitas vezes a força dessas pessoas, né, de todos nós, que cremos, se pauta em coisas que nós consideramos fatos. Nós consideramos um fato que Jesus existe. Nós consideramos um fato que existe vida eterna. As pessoas consideram um fato que há seres e dimensões além de nós. E o cético, ele coloca que o cético não crê no fato. Ele diz que sim, né? Mas ele crê mais em jornais e enciclopédias do que nos fatos, né? E aí depois ele começa outra construção, não sei se vai dar tempo de falar, de que o cético, por exemplo, não acredita nas pessoas comuns, que falam que viram anjos, que viram demônios, sei lá, ou que viram fantasma, que viram um elfo. Que as pessoas comuns relatam isso o tempo todo, o que seriam milagres até, né? Mas que o cético não tem condição de acreditar nisso, porque ele crê no dogma da não existência da sobrenaturalidade. E ele crê nisso a partir das enciclopédias que ele lê, né? E aí, de fato, quem tem fé crê nessas coisas como um fato. E ele fala assim, como é que você vai questionar alguém que tem fé sobre o que ele crê, se você quer desconsiderar a fé dele? Isso aí não existe. Não existe para você que não tem fé, para ele tem. É como se você fosse conversar com um bêbado e perguntasse o que você viu, sei lá, na cena daquele crime. Ele falasse coisas desconexas, falasse, mas você tá bêbado. Mas quem mandou você perguntar para um bêbado sobre o testemunho de algo, cara? Você tinha que ter perguntado para alguém que tá sóbrio, né? Então, assim, como perguntar para alguém bêbado pela fé,
sobre questões que para eles são óbvias e fatos, entendeu? Eu achei essa construção muito legal e é um convite a todos nós, né, nessa modernidade avançada, de manter a fé e essa ideia de que o milagre é um fato acesa dentro de nós, sabe? Achei muito legal, né? Fui além aí que você falou, mas enfim. Você foi além, foi extremamente necessário e eu duvido que quem está ouvindo a gente não tenha ficado com vontade de ler esse capítulo. E só para trazer aqui que esse capítulo ele é bem extenso e por mais que a gente tenha se organizado para tentar abordar tudo que está nele, a gente vai falhar miseravelmente, porque não tem como falar sobre isso em folga. E a gente vai falar sim, nisso que você começou aí a trazer, Hugo, porque o Chesterton, literalmente, nesse momento do capítulo, ele fala, ei, vamos botar os pés na dinâmica espiritual, porque se vocês estão achando que a minha defesa da ortodoxia, do cristianismo, ela circula tão somente a responder os questionamentos de vocês, as verdades anticristãs que vocês trazem, é por enganação. Né? Eu me coloco aqui porque eu vivo, porque eu pratico. E tem mais, vocês que não acreditam, ouçam, porque eu tenho evidências. Milagres acontecem. E ele continua chamando os pensamentos modernos, né, para colocar. Então, e aí ele conversa, inclusive, com os racionalistas, né? Ele fala: somos nós, os cristãos, que aceitamos todas as evidências reais. Vocês não. São vocês, racionalistas, que recusam que as evidências reais sejam constrangidas a fazê-lo por seu credo. Mas não sou constrangido por nenhum credo no assunto. E olhando imparcialmente para certos milagres dos tempos medievais e modernos, cheguei à conclusão que eles ocorrem. Eles ocorreram. E aí, Hugo, assim, fica com a gente aí nessa parte da dinâmica espiritual. Fala um pouquinho mais, porque você já começou a falar sobre milagres, fantasmas. Você tem mais alguma coisinha para entregar aí para gente? Eu não vou falar dos irlandeses, né? Eu achei ele muito pesado com os irlandeses, mas o aprendizado ficou. E eu fiz um paralelo com o nosso povo, né? Brasileiro. Eu sou um cara periférico. Hoje não, né? Não posso nem me dar essa alcunha, porque eu estou em outro contexto, mas eu sou periférico de origem, né? E vocês vão entender onde eu quero chegar. Os milagres que os periféricos vivem, né? Da onde muitos tiram força. Talvez estejam distantes de nós hoje, porque apesar de ter crescido num assentamento do governo, de loteamento, do Oriz e tal, pegado água em chafariz, comido muita poeira, feito tudo que podia com minha família, né, para a gente vencer. Eu sei que grande parte da força que permeava a nossa vida e a nossa experiência de superação, ela vinha de Deus, vinham da fé. Né? E hoje eu sei que muitas famílias que encaram dilemas pesados nos ambientes periféricos, né? Nas favelas, aqui no entorno de Brasília, nas cidades satélites, buscam nessa mesma fé, nos tempos aí, que às vezes eu mesmo sou crítico, mas não dos tempos e das pessoas, mas às vezes dos líderes que se corrompem, buscam apinhados ali nos clamores, nas vigílias, nas orações, solução. E aí ele traz esse exemplo, ele coloca aqui, né, no final do argumento, que o cético mediano queria saber como ele explicava o cunho piegas do texto evangélico, a conexão com a idade com as trevas medievais, e os cristãos celtas que tinham zero noção política e tal. Ele queria perguntar ao invés de responder. Ele fala assim: me digam então, que energia é essa? Que energia incomparável é essa que aparece primeiro em alguém, que percorre a Terra como julgamento vivo, né, o próprio Cristo, e que aparece primeiro, e que essa energia ela pode morrer. Que energia é essa? Né? Morre com uma civilização moribunda, e, no entanto, a força a ressuscitar dos mortos, essa energia que, no fim de tudo, pode inflamar um campesinato, ou seja, essa energia, esse Cristo, esse Messias, ele arrebata 12 homens, que depois multiplica aí como é que fala? Exponencialmente, né? Progressão geométrica, e mais 12 que vira 24, vira 48, e 1 milhão de pessoas depois começam a ter uma fé tão fervorosa na justiça
que os campesinos começam a conseguir aquilo que eles pedem, e ao passo que outros saem de mãos vazias, né? Quantos pobres e oprimidos dessa terra conseguiram grandes conquistas pela fé nesse Cristo que ele acabou de escrever como energia, né? E essa resposta ela acaba sendo mais notória e precisa para quem vive a fé cristã, né? Para quem tem experiência com Deus. E a Lorena trouxe um termo muito profundo e verdadeiro, que é essa fé relacional, com Deus relacional, que por muitos é um termo mal compreendido, e é a pura realidade, né? De que tantos esses campesinos ou os periféricos de hoje, muitos sobrevivem e só conseguem sobreviver por causa dessa intervenção divina, miraculosa, dessa energia, né? E ele termina dizendo assim, que no caso ele está falando dos irlandeses, né? Que conseguiram se erguer como o povo mais largado das Ilhas Britânicas, né? O povo mais ferrado eram os periféricos, né? Os oprimidos, e eles muitas vezes conseguiam o que os nobres das outras ilhas, né? Da Grã-Bretanha não conseguiam, né? E essa energia ele define, eu quero terminar com isso, né? Vem totalmente de fora do mundo. Ele diz que é uma energia psíquica, no mínimo, ou o resultado de uma perturbação psíquica real. Então, assim, isso trouxe grandes transformações, daí ele fala isso, eu concordo, a estrutura geral da Europa, né? Como continente. Porém, isso foi se perdendo, a essência de tudo isso, dessa energia, dessa força, desse vigor que vem do Evangelho, que vem de Cristo, que vem da fé, foi morrendo e, infelizmente, a Europa, a fé não é para um país se converter, né? A fé não é para o território, é para o coração do ser humano. Né? E talvez ele evita fazer essas menções aqui, para ele não ofender nenhum católico, nenhum padre, nenhum amigo dele, mas seria legal se ele conversasse mais com os protestantes, aí ele ia ter escrito isso. Que a conversão é dos corações, né, e não dos países, né? E outras civilizações, ele compara que morreram e que faliram, né? E ele sempre traz à tona de que a civilização europeia, baseada na fé, ressuscitou junto mesmo depois da queda de Roma. É legal, é interessante, né? Mas eu acho que a coisa é mais profunda. A fé se mantém por causa das pessoas que se mantêm se relacionando com Deus. Né? Esses pequenos homens e essas pequenas mulheres que conseguem ver a grandeza além das pequenas coisas, assim, né? Enfim. Está bom demais, né? Pensar nessa fé prática, né? Esse exercício assim que a gente pode ter, o quanto que é libertador e revolucionário, né? Muitas das revoluções que a gente tem buscado hoje passa também por uma prática que gera vida, que gera liberdade, gera dança, né? Gera outros movimentos. E eu estou aqui, enquanto você fala, estou anotando, estou me implicando, porque é isso, né? Fazer essa leitura, atualizando mesmo na nossa prática, no nosso cotidiano. Mas eu queria muito te ouvir, assim, se você puder falar com a gente um pouquinho, que está sobre isso nesse bloco ainda, que é o misticismo materialista, assim, né? Que ele nomeia, que ele vem parece que essa atmosfera de falar sobre os milagres foi mais uma anunciação, porque ele vai colocar que os fenômenos espirituais, eles acontecem, né? Assim, milagre foi a caminha ali que ele preparou para as pessoas entenderem que essa dinâmica é uma dinâmica diária, né? Acessível. E a evidência dele, assim, desses fenômenos, também racional, é possível racionalizar. E é isso que ele vai começar a tratar quando ele traz um pouco desse misticismo materialista, assim, né, de colocar essa ideia de que colocar que tudo isso é místico, não existe. E aí, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, é esse o momento. Esse tema é tão interessante, né? O negócio você falou. É difícil esse capítulo aqui. A gente tem que resistir à tentação de não fazer 2 podcasts. Enfim, ele coloca, Lorena, de uma maneira muito legal essa pegadinha aí, né? Eu achei que foi tipo uma pegadinha, é uma argumentação, tem uma lógica, mas acaba que realmente faz sentido de que nós, como cristãos e como
crentes dos milagres, né, nós os aceitamos, e com ou sem razão, porque nós julgamos ter as provas deles, muitas vezes na vida das pessoas, e muitas vezes no testemunho das pessoas. Né? E o materialista, ele busca negar o milagre ou o sobrenatural, porque ele tem um dogma. E esse dogma não pode ser quebrado. Né? Você tem se eu não me engano, né, uma leitura de mundo já determinada pela lógica de que não existe milagres. Então, se um camponês relata, aí você, Lorena, você puxa aí se eu estiver saindo do fio. Se o camponês relata que ele viu um fantasma, né, ou que ele viu um anjo, ou que ele viu a sobrinha ou o filho ser curado, e a pessoa, o materialista, não acredita, ele tem dois motivos principais para não acreditar. Ou porque essa palavra é de uma pessoa simples, né? Foi uma pessoa simples, foi um camponês, não foi um cientista que falou, né? Ou porque ele simplesmente não acredita em milagres, não acredita ser possível o sobrenatural. Então ele está colocando que, pelo dogma dele, essas duas coisas não são possíveis de serem acreditadas. Então ele está partindo não da liberdade de se acreditar em qualquer possibilidade, na realidade da existência, não. Eu acredito naquilo que a minha cartilha me diz para acreditar. Ou seja, é uma invertida bem bacana, mas que serve para a gente também. Né? Muitas vezes, mesmo nós, cristãos, e talvez com algumas experiências espirituais com o Senhor e com a fé, nos pegamos dessa maneira. Alguém vem testemunhar, alguém vem contar, ou uma pessoa tem uma experiência de fé diferente da nossa. Né? Ela vive desligada, de certa forma, da nossa rotina religiosa, dos nossos hábitos, que servem muito bem para nós, mas talvez não servem para ela, mas mesmo assim ela está se relacionando com Cristo. E quando ela testemunha, a gente não entende ou até nem aceita, porque não está dentro do nosso catálogo de possibilidades de milagres, sobrenaturalidades, de eventos, de manifestação. Não, Deus não se manifesta assim, não. Vou dar um exemplo aqui, não que eu não tenha acreditado, mas por pouco eu não caí na cilada, né? Um missionário que a Bethesda acompanha, ele trouxe um relato sensacional de que ele gravava músicas, e como são músicas estilo com flauta pana, estilo música peruana, dos Andes, né? Músicas andinas, assim, também, do Chile. E aí você tem aquele som de cachoeiras, efeitos sonoros e tal, e eles que oravam enquanto gravava, e mandava essas músicas para alguns missionários dos Estados Unidos tocarem em hospitais para restabelecimento da enfermidade das pessoas serem curadas, né? Enfim, fiquei assim, cara. Primeiro eu falei, cara, isso é sensacional, né? Que visão desse cara, né? E ele foi muito além do que eu queria, carregar os lenços e aventais de pau. E depois veio aquela semente, como está parecendo tão nova era, cara. Tá parecendo tão new age, assim, tipo, músicas, né, de reiki e tal, de cura, enfim, teta healing. Aí eu entendi que eu estava me baseando por uma leitura preconceituosa, porque eu criei uma lista de coisas que seriam supostamente não originais, né, não cristãs, e essas coisas seriam de outros credos. E aí, quando alguém faz dentro da minha fé algo parecido, ele vai para lá, não fica comigo, fala, não, ele tá mudando o meu entendimento. Aí depois eu parei e pensei, cara, realmente, na verdade, ele está voltando à fonte, isso já era para ter sido feito há muito tempo, né? Então alguém foi lá esperto, usou algum charlatanismo barato aí, e fez algo e vendeu aí, mas ele tá entregando, cara, ele tá orando pelas pessoas, enfim, eu achei isso muito legal. Eu tô falando isso porque não tem nada a ver com os milagres convencionais ou com as manifestações sobrenaturais do cotidiano, e justamente para colocar esse ponto. Nós não entendemos as maneiras como Deus age na vida dos outros, que não participam do nosso círculo, do nosso clã, né, da nossa denominação, etc. E muitas vezes nos comportamos como materialistas, até porque somos filhos da modernidade, né? É bem normal que hajamos assim. E aí ele coloca isso, de que quando ele coloca, vou encerrar agora, tá? Quando ele coloca essa questão do misticismo estar com os materialistas, talvez, também é o fato de que quando o materialista chama o medieval ou crédulo de supersticioso, ele pergunta por que ele é supersticioso. Ah, porque ele crê em espíritos, né? Crê em fantasmas, sei lá. Ué, mas por que ele crê em fantasmas, então? É porque ele é supersticioso. E nessa, o argumento do materialista é circular, que ele não tem uma explicação muito lógica, né? Ele não vai dizer assim, cara, ele tem um cérebro, foi preparado, ele até coloca esse exemplo, olha, seria mais
interessante que o materialista falasse assim, as pessoas que creem nessas coisas foram preparadas pela religião, pela família, pelo hábito, pela cultura, pelo território, pela tradição, a acreditarem, né? Seria um argumento mais forte, né, das condições de fé. Mas geralmente as pessoas que criticam quem é ligado ao sobrenatural, ao mundo espiritual, vão falar que ela vê coisas que não existem, ou que ela vê coisas que não existem porque ela é muito espiritual, ou enfim, ela é espiritualizada e mística e supersticiosa, né? Enfim, acho que dá para falar muito mais, mas eu vou parar aqui. Vai parar, porque a gente precisa encerrar e a gente não vai conseguir encerrar agora. Só mais 5 minutinhos para a gente, pessoal, porque realmente tá muito bom. E a gente fica com um convite, né, do Cheston, na verdade, que talvez seja um dos alguns ápices desse capítulo, né? Que a gente precisa ter uma longa experiência histórica com fenômenos sobrenaturais, a fim de descobrir quais são os realmente naturais. Então, se a gente fixar nisso, olha o convite para uma prática, né? Uma prática da nossa própria fé. Ela ser longa, ser circular uma experiência e ser histórica, né? Assim, um convite tanto. A gente vai encerrar agora. E aí, eu vou tentar fazer um combo. Para quem lê o capítulo, vai perceber o que eu estou fazendo. E que é quase uma violência de tanto conteúdo que ainda nos faltaria. Mas o Cheston ele vai justificar que ele fala tudo isso, de certa forma, ele está justificando que ele fala tudo isso, ele consegue racionalizar a dinâmica, inclusive sobrenatural, por conta da prática, e essa prática se localiza na igreja. E ele faz essa declaração de uma existência pautada numa relação prática da igreja com a sua alma. E por isso mesmo, a igreja ela é uma mestra viva e não morta, que é outro argumento muito difundido. E ele, inclusive, chega a colocar assim, que muitas partes impopulares do cristianismo revelam-se, quando examinadas mesmo, afinco, seus próprios sustentáculos da sociedade, que muitas vezes acreditam ser culpa de uma prática religiosa, que o cristianismo é um dogma cristão e que fica infiltrando nas nossas relações, na relação societária, mas, na verdade, é mantida pela própria sociedade, é criada pela sociedade e coloca esse holofote, que na verdade é argumento da igreja. E aí, uma coisa que você já citou, e ele vai finalizando, que o último, talvez, argumento que ele refute seja essa ideia de que que a igreja, que a religião tem a ver com a tristeza, e que o paganismo ou outras esferas de exercícios religiosos têm a ver com a alegria. E ele fala, não, nós, enquanto humanos que somos, nós temos que ter tanto tristeza e alegria. A diferença está em como vamos dividir a existência delas, como a gente vai ocupar a nossa própria existência com essa dinâmica que cabe muito bem as duas. Então, com esse combo, a gente precisa se despedir. Hugo, então, por favor, converse mais um pouquinho com a gente em poucos minutos aí. O que você tem para entregar? Nossa, para pôr realmente ponto final, a gente deu um salto aqui de uns 50 metros, mas essa parte é muito boa também. É muito legal você ter colocado essa parte da alegria e da tristeza, né? E ele, o Chesterton, coloca que muitos críticos da fé dizem que o paganismo, e aí, gente, hoje o paganismo você pode colocar várias ideias aí, né? Ideologias, filosofias de vida, né? O hedonismo, ou talvez o materialismo, né? O empreendedor, não, a vida coach, qualquer ideologia de vida que possa prometer, né, alegria constante e alto desempenho e performance e sucesso e êxito em tudo, então, enfim. E aí antes era o paganismo. O paganismo é a religião da alegria, da come, dorme, bebe, curte, né? E tal, os rituais são só festivos, e o cristianismo é tristeza, flagelo, dor, autopenitência, negação da vida. E aí ele coloca que isso é pura falsidade, né? Então, assim, esses conflitos não significam nada, nem levam a lugar nenhum. Por quê?
é natural, como a Lorena falou, que haja tristeza e alegria no ser humano, só que é preciso que estejam no lugar certo, né? Que quando você tem a melhor da melhor alegria do paganismo, é de fato uma alegria eterna que não deve ser esquecida por um ser humano ou uma humanidade grata, mas ela é voltada somente para os fatos da vida. E aí o que ele coloca é que, na verdade, a alegria do paganismo não tem um olhar voltado para o céu, para o transcendente, né, para o que está além de nós. Eu nem estou falando só do porvir, né, mas das coisas que vivem e existem simultaneamente conosco. E ele termina o capítulo muito legal falando sobre isso, que talvez esse silêncio cósmico de Deus e dos seres espirituais, essa quietude, né, que às vezes vê a gente sofrendo e sentindo dor e angústia, que não seria um silêncio sem piedade, mas um silêncio contido de, cara, mundo, humanos, aguentem só mais um pouco. Tipo, não podemos nos revelar agora, vocês não aguentariam. Vocês explodiriam, tipo, vocês seriam consumidos, vocês se destruiriam, vocês não aguentam lidar com a realidade do lado de cá do véu. Então, aguentem. E o que a gente pode fazer é intervir com pequenos milagres, né? Apenas, assim, ouçam a Cristo e prestem atenção que a alegria está nas grandes coisas, assim, não grandes coisas materiais ou grandes coisas feitas por humanos, né? Ele coloca assim que a grande massa humana tem sido forçada a se sentir alegre acerca de coisas pequenas e entristecer-se acerca de coisas grandes. Por exemplo, sentido da vida, né? Qual o motivo de nós lidarmos com outros seres humanos tão diferentes e por que você tem que pensar, né, no destino das almas ou na criação de um ser humano por tantos anos, se preocupar com como que nós vamos salvar o mundo ou como que nós vamos revolucionar a história da humanidade. Por que a gente vai gastar energia em buscar o bem, a justiça e a paz para com todos? Essas coisas são muito megalomaníacas. Mas não, essas coisas, elas vêm do Pai das luzes, né? Ela vem de toda a fonte do bem. Se nós lutamos por justiça, por paz, por equilíbrio nas nossas vidas e na sociedade, é porque nós fomos criados para isso. E assim, não é natural que nós fiquemos alegres apenas pelas coisas pequenas, porque Deus nos criou para as grandes coisas. E não é grandes coisas que nos tornam grandiosos, mas são grandes coisas que exaltam o próprio Criador, né? Por um acaso, antes de concluir o capítulo, eu estava pensando nisso, por que existe tanta coisa gloriosa no universo, né? E aí eu leio muitos teólogos reformados falam sempre isso, é para louvor e glória de Deus. E aí é um termo meio complexo de destrinchar, porque parece muito chave e frase de efeito. Mas, no fundo, a glória de Deus é manifestada involuntariamente. Tudo que ele faz é manifestar a glória dele. Se ele estalar os dedos, surge um novo universo, cara, e não tem como. E nós tropeçamos cotidianamente nessa glória toda. Os anjos tropeçam nessa glória toda e eles acabam descobrindo possibilidades de ver, de notar, de existir, e nós também, possibilidades de ver o mundo e de ver a realidade, que não existiriam se Deus não manifestasse a glória dele. Então, os maiores beneficiados pela manifestação da glória de Deus somos nós, que vemos, ouvimos, sentimos e esperamos coisas imensamente grandes, né? Usando um pleonasmo aqui. E aí ele termina dizendo que Jesus é um exemplo de que as coisas são muito mais profundas do que parecem, né? Que ele tinha um comportamento muitas vezes de compaixão, de cuidado e como a gente fala, singeleza, de seriedade, que ele não continha a ira nos momentos necessários, que ele fez aquela limpeza no templo, e que alguma coisa, o Chesterton coloca, ele pode ter ocultado da gente. Talvez não ocultado de fato, mas que alguma coisa, naquele momento, ele estava segurando, né? E ele diz assim, eu digo isso com reverência. Havia naquela chocante personalidade um fio que deve ser chamado de timidez, talvez de contenção, né? Não sei se o tradutor acertou na palavra aqui, mas de contenção, e havia algo que ele encobria constantemente. Eu não estou criticando o tradutor, tá, gente? É que se ele, enfim, né? Pode ter sido usado uma palavra que para a gente serve como pecado, não tem isso, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus, às vezes Jesus era tímido, aí começa a heresia. Não é isso que eu quero dizer, não. E aí ele coloca, havia algo que Jesus encobria constantemente por meio de um abrupto silêncio ou um súbito isolamento. Havia uma certa coisa que era demasiado grande para Deus nos mostrar quando ele pisou sobre esta nossa terra. Às vezes, imagino o que era a sua alegria.
Cara, isso aqui foi sensacional, foi sensacional. Por trás desse véu de silêncio que nos cerca no cosmos infinito, nessas galáxias incontáveis, nesse universo que pode ser vários multiversos, esse silêncio todo ele é um véu para a imensa alegria que está pairando sobre nós e a ponto de se revelar, né? E eu lembro aqui de um versículo, agora eu quero terminar, quando Jesus ele sobe no monte, e o nome do monte virou Monte da Transfiguração, e de alguma forma abre-se um portal Stargate lá, né? Portal interdimensional, alguém abre o zíper da realidade e Moisés e Elias passam ali e começam a conversar com Jesus. E eu tenho certeza que não foi um momento de briefing, não, né? Tipo, vamos ver aí o que a gente vai fazer, a situação tá preta. Negativa, a situação tá preta no bom sentido. Né? A situação tá ótima. E eu acho que é o momento da palavra que foi tanto júbilo que Jesus se transfigurou e resplandecia, né, cara? Eu imagino o nível de gozo e alegria que Moisés e Elias manifestaram ali. Pedro ficou tão sem noção e sem palavras que pede para construir uma tenda para conservar aquela alegria ali para sempre, né? A alegria não só no sentido, gente, da empolgação, mas é como a palavra inglesa joy, né? Que é o contentamento, a satisfação, o regozijo, não a alegria boba do riso apenas. E o que me marca é saber que essa alegria, Chesterton fala isso, é o estado natural das coisas, né? E que ela deve ser a nossa constância e nossa situação mais profunda. E que a dor deve fazer parte apenas de uma camada superficial da nossa existência. E que isso seja real para nós, que a gente encerre esse livro entendendo que faz parte também da ortodoxia cristã conservar a alegria de espírito, porque ela é uma virtude criada pelo Pai das Luzes, né? Ele criou todo o bem para que a gente usufruísse deles, e a alegria é uma constância em Cristo e em Deus. E a dor existe, a tristeza existe, e o equilíbrio está em nós sabemos que essas coisas grandes e profundas, elas merecem o nosso júbilo, a nossa celebração. A gente não deve ficar triste pelas coisas insondáveis e grandes e que estão além da nossa capacidade, porque elas já foram conquistadas, né? Elas têm um domínio aí. Então, é isso. Eu acho que avançamos um bocado nesse episódio, mas valeu a pena. Obrigado aí, Lorena, por ter essa paciência toda, essa sagacidade de conduzir. Valeu, foi bom demais. Oh, meu amigo, olha, é lindo encerrar assim, é poético, é encorajador, pensar que dentre tantas coisas que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, que a gente não tem noção que vamos viver na eternidade, integralmente inseridos na dinâmica espiritual, ainda tem essa faceta. Nós vamos viver, nós vamos dar conta de entender e viver a alegria de Deus, assim, celebrar com Jesus e não tem outra coisa, não tem outra forma de encerrar essa série nossa aqui do que dizendo amém, que assim seja, né? Que seja uma realização nos nossos dias e uma preparação, um advento mesmo para o que está por vir. Que a gente se implique nessa preparação de naturalizar a alegria e tratar com seriedade as tristezas, os enfrentamentos, e que a gente possa contar com um coletivo, né? Nosso exercício de fé, a ocupação de Jesus nesse mundo sempre envolveu coletividade. Então, você também que escuta a gente, assim, se curtiu, se quer bater um papo com a gente, nos procure na rede social, somos a Igreja Bethesda de Brasília, vai ter aí o link, as informações. Vamos estender esse bate-papo, vamos nos reunir de alguma forma. E fica aqui, né, a nossa gratidão também para a nossa comunidade que abriu esse espaço para a gente fazer essa temporada de leitura, de troca, de diálogo a partir do livro Ortodoxia. E também nos sentimos empolgados e desafiados, desafiadas, para quem sabe nos aventurarmos em outro livro, em outro estudo. Então, eu espero que vocês não só sintam saudade da gente, como possam se relacionar com a gente em outra maratona, em outra temporada, com outro estudo, que a gente volte a ocupar aqui essa plataforma. E aí a gente agradece, né, e a todo mundo que participou de todos os episódios, que tocou a discussão,
quem entrou aqui na nossa sala virtual, que congregou com a gente, e a vocês que nos ouviram, maratonaram, assistiram, ouviram todos os episódios. Sinta-se à vontade no nosso meio. Obrigada demais, meu amigo Hugo. Foi lindo encerrar esse livro com você, e você que iniciou no primeiro episódio, nos contou muito sobre o Chesterton, ativou toda a nossa curiosidade para a leitura. Você agora encerra com esse ânimo, né? Com esse convite maravilhoso de estarmos inseridos na dinâmica espiritual, com muita responsabilidade. Obrigada, querido. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Até logo. Tchau, pessoal. Valeu, foi ótimo. Um abraço, Lorena. Valeu demais. Obrigado. Bem poder.